E aí, gente, tudo bem com vocês? Beleza mesmo? Já faz um tempinho, né? Mas tem vídeo novo aqui. Tem vídeo novo, tem shorts. Tá indo lá no short, dá uma olhada? Videozinho bacana lá no short, dá uma olhada. Mas, antes de mais nada, queria pedir pra você, por favor, deixa o seu like, compartilha, me ajuda aí. Ativa o sininho, se inscreve nas outras redes sociais. Vai estar lá também, lá no Kawaii, lá no nosso TikTok, no nosso Instagram. É isso aí, eu queria pedir pra você, por favor, se inscrever e continuar seguindo com a gente a Luz da Bíblia no hashtag Papo Reto com Cristo. Mas há pouco tempo estive num retiro de adolescentes e foi muito legal. Várias perguntas maneiras, várias perguntas interessantes, e um dos pontos característicos desse retiro foi a presença do Senhor Jesus. Foi muito legal a presença de Deus, muito louvor, muita adoração ao Senhor nosso Rei, ao Senhor Jesus. E teve um momento bem bacana lá de perguntas e respostas. Teve um fórum, teve um fórum bem bacana, um fórum bem legal. E eu queria falar com você exatamente sobre isso. Agora é a perguntinha que vai arrepiar o cabelo de muito pai e muita mãe por aí. Qual é a idade certa pra namorar? Qual a idade certa para namorar? Essa foi uma das perguntas que caiu lá e eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu lancei um videozinho que tá lá no nosso shorts aqui no YouTube também, tá lá no nosso Instagram, um minutinho só, clica lá, assiste, compartilha, manda suas perguntas que a gente pode falar sobre isso. E aí é o seguinte, uma característica que eu levantei para um adolescente pré-jovem começar a pensar em namoro seria a responsabilidade. E a responsabilidade está ligada à questão de trabalho. E há várias pessoas, personagens da Bíblia que estão aqui na palavra do Senhor nosso Deus, que com essa sua idade de 14 a 16 anos já tinham uma responsabilidade, já tinham um trabalho. Davi, quando pequeno, filho de Jessé, fazia o quê? Ele era pastor de ovelhas. Daniel, quando vai parar na Babilônia, lá na corte de Nabucodonosor, ele trabalhava fazendo o quê? Servindo ao rei, talvez entre seus 15 e 16 anos. E José? Queria falar um pouquinho de José, que já trabalhava para o seu pai, Jacó. Ele tinha uma função ali de supervisor. Apesar de muito novo, o 11º filho, aparentava ter muito mais responsabilidade e maturidade do que os seus outros irmãos. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. Então nós vamos citar um texto agora de Gênesis 37, a partir do versículo 12, que vai falar um pouquinho de uma característica de José na responsabilidade e no trabalho. Gênesis 37, a partir do versículo 12. Se liga só, e diz o seguinte: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. E diz-me, onde apacentam eles os rebanhos? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviu dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. José, ele obedecia os seus pais. Ele obedecia seu pai. Ele tinha uma tremenda responsabilidade. E ele já tinha ali o seu trabalho. Obviamente, quando ele é vendido e vai parar lá no Egito, e vai trabalhar onde? Na casa de quem? Na casa de quem? Ele vai trabalhar lá na casa de Potifar. Então ele tinha muita responsabilidade. Agora você, para! Adolescente, pensa um pouquinho sobre isso. Essa fase dos 14, 16, 17 anos é uma fase, obviamente, que a gente começa a se interessar por uma outra pessoa, ter atração por uma pessoa do sexo oposto, um garoto por uma menina, a menina por um garoto. Isso é super normal, super saudável, super legal, mas se faz necessário pensar um pouquinho antes de pensar em se relacionar, antes de pensar em namorar. Primeiro ponto, oração. Você tem que conversar com Deus. Segundo, falar com seus pais. Não esconda nada dos seus pais. Eles têm que saber. E outro ponto interessante que você tem que pensar: o namoro exige responsabilidade. Pensa sobre isso. Você já tem maturidade psicológica para estar dentro de um relacionamento? Para aguentar situações que vai ter tempos bons e tempos ruins? E é um fato a se pensar sobre isso. O rapazinho aí que tá todo querendo ir para cima, eu quero namorar. Você já tem maturidade para naquele período, quando a menina fica menstruada, você estar junto com ela e aguentar o tranco? Você, garota que está pensando em namorar, você tem uma maturidade psicológica para pensar que se de repente alguém, algum familiar conhecido do teu namorado vir a óbito, infelizmente isso acontece,
você vai aguentar estar lá junto com ele? São coisas que nós temos que pensar sobre tudo. E outra coisa, 14, 15, 16 anos é uma fase tão legal para você fazer novos amigos, para viajar. Sim, você vai continuar tendo a vontade de ter um namoro, mas pensa um pouquinho antes de se relacionar com alguém. Poder viajar, poder estar com seus pais, poder fazer várias coisas. Se você começa a namorar com 14 anos, você vai casar com que idade? Vai esperar 6 anos? Vai ficar enrolando a garota durante 6 anos para casar com 20? Ou você vai ficar enrolando o garoto durante todo esse tempo para casar? Hã? Tem várias questões que tem que ser pensado dentro desse quesito do relacionamento. Mas eu não vou me prolongar, agora tem assuntos para outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado, compartilha, pensa sobre isso, maturidade e responsabilidade, Deus em primeiro lugar, converse com seus pais e se inscreve aí nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, tamo junto no hashtag Papo é com Cristo. Deus te abençoe, valeu!